Olá, meus prezados alunos, tudo bem? Como estamos? Estamos em casa? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando para que a gente possa passar bem ileso por essa situação extraordinária, tá, pessoal? De minha parte, eu digo para vocês que estou trabalhando aqui para que o estudo não pare nunca. Hoje nós vamos falar da seção 2.1 de Direito Processual Penal. Vamos lá? Para que vocês acompanhem a aula e possam extrair o máximo possível dela, eu preciso que vocês façam uma leitura prévia na seção 2.1. Tenham em mãos agora a apostila e também o código. De qualquer maneira, depois vocês precisam ir lá, remetam-se aos artigos que eu vou mencionar nessa aula, as súmulas que eu vou falar nessa aula, porque vai ser de muita importância para o nosso estudo. O estudo de hoje é a investigação preliminar. A gente conhece por inquérito policial. É uma matéria muito interessante e ela é muito cobrada nas provas, nos concursos que tem por aí. Também, da mesma forma, será cobrada na nossa avaliação. Então, vamos juntos, com fé aqui, desvendarmos essa tal investigação preliminar. Primeiro, eu preciso que vocês façam a leitura atenta, não é só passar por cima. Ele está aqui tipificado no Código de Processo Penal, o inquérito policial, no artigo 4º até o artigo 23. Então, são pelo menos aqui 21 artigos que a gente precisa se debruçar, precisa fazer essa leitura para que a gente possa ter um estudo global aqui do inquérito policial. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, sobre a investigação preliminar, a gente precisa falar da finalidade. O que é investigação preliminar e qual que é a sua finalidade? A finalidade da investigação preliminar, pessoal, é fazer com que o titular da ação penal tenha justa causa para propor a ação penal, um lastro probatório mínimo da ocorrência do crime e de indícios de autoria. Vamos lembrar, pessoal, que é drástico o fato de uma pessoa ser processada. Para que ela seja processada, então, é necessário que tenha pelo menos alguma prova, algum indício de que aquela pessoa é a autora do crime. Então, isso eu vou chamar de justa causa. Eu só tenho justa causa para poder basear uma denúncia quando eu tenho lastro probatório mínimo da ocorrência do crime e o indício de autoria. Então, eu preciso disso para poder movimentar drasticamente a vida de uma pessoa. Depois, então, a finalidade, então, do inquérito policial é apurar as circunstâncias pelas quais o crime aconteceu, quem foi o autor, o provável autor desse crime. Para quê? Para que o Ministério Público, nos casos das ações penais públicas incondicionadas, possa fundamentar a sua denúncia. Essa parte, então, do inquérito policial, ela vai ficar a cargo do delegado de polícia e seus agentes. Quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. Destinatários. A quem se destina o inquérito policial? Vai depender do tipo de ação que nós estamos falando. Se for uma ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada, a gente precisa lembrar nos nossos estudos de direito penal que o titular dessa ação é o Ministério Público. O que vai diferenciar uma e outra é a condicionante. Que condicionante é essa? A representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Então, esse inquérito, quando a ação é penal pública incondicionada, o destinatário é o Ministério Público. O Ministério Público, de posse desse inquérito, vai propor a sua denúncia. Só para fazer um parênteses aqui, quando eu falo em representação, estou falando dos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Aqueles crimes em que o legislador decidiu que para iniciar
é preciso uma autorização da vítima. E essa autorização a gente chama de representação. Essa representação, ela não fica aí para sempre. Tem um prazo para ser feita. São 6 meses a partir da autoria, da descoberta da autoria do fato. Como que eu descubro se esse crime é de ação penal pública condicionada ou incondicionada? É muito simples, pessoal. Quando o legislador escolheu que esse crime vai ser de ação penal pública condicionada, ele expressamente colocou na lei. Então não tem erro, não tem dúvida. Nesses casos, nós precisamos da representação do ofendido para que o processo se inicie, para que o Ministério Público então tenha condições de procedibilidade, possa iniciar a ação penal por meio da denúncia. Nesse caso, então, quando eu falo que a ação penal é pública, condicionada ou incondicionada, tanto faz, o inquérito policial vai se destinar a formar a convicção do Ministério Público. Se a ação penal, ao contrário disso, se ela for privada, então o destinatário imediato desse inquérito policial vai ser a vítima. Vamos lembrar que a ação penal privada é aquela que o legislador escolheu, que o titular é a vítima. A vítima pode sozinha, ela tem capacidade postulatória para ir no juízo? Não, ela precisa ser representada por um advogado com poderes especiais, para que ela possa acionar a justiça. Então, destinatários do inquérito policial imediatos, ou seja, foi feito principalmente para eles. Caso de ação penal pública, o Ministério Público vai formar o convencimento para a denúncia. E na privada, a vítima representada por seu advogado. Também, pessoal, o inquérito policial, ele vai ser destinado ao juiz. É o juiz quem vai, por exemplo, fundamentar suas decisões antes da produção de provas, antes do processo em si. Ele vai usar o inquérito policial, por exemplo, para fundamentar um pedido de prisão preventiva realizado pela vítima ou pelo promotor de justiça, ou ele vai fundamentar um pedido de prisão temporária realizado pelo delegado de polícia. Então, o inquérito policial ele vai servir de forma imediata tanto para o Ministério Público como para a vítima, a depender do tipo de ação, e também de forma imediata, ou seja, de forma não inicialmente desejada, para o juiz formar sua convicção. Então, esses são os destinatários. Lembrando, pessoal, que o inquérito policial ele é feito para ter um lastro probatório mínimo, para que não hajam denúncias levianas, porque do nada nada surge. É preciso, então, para que exista uma denúncia ou uma queixa-crime séria, que haja uma investigação preliminar. Nós já vamos verificar daqui a pouco as situações em que eu posso dispensar o inquérito policial, mas em regra é preciso que exista alguma prova da materialidade, ou seja, que aquele crime aconteceu, e algum indício de autoria, para que essa ação, essa denúncia, não seja simplesmente movimentar a máquina judicial para prejudicar uma pessoa. A gente imagina e a gente sabe que um processo penal nas costas de uma pessoa pode trazer muito prejuízo para a vida dessa pessoa, né? Tem gente que não tá nem aí, nem liga, pega a ficha corrida, a famosa capivara dela, demora até para imprimir de tanto tempo, mas tem pessoas que um processo criminal arruína a vida dela. Vamos lá. Agora, vamos falar das características do inquérito policial. Primeira característica, então, é a inquisitoriedade. Inquisitoriedade, a gente tem que se lembrar que trata-se do processo inquisitivo ou inquisitório. Não existe ampla defesa e contraditório dentro do processo, dentro do inquérito policial. Não vai ter ampla defesa e contraditório. Por isso que nós chamamos o inquérito policial a primeira característica de inquisitivo. Porque quem vai selecionar quais são as provas que serão produzidas,
as pessoas que serão ouvidas dentro do inquérito policial, vai ser o delegado de polícia. Lembram que essa investigação ela é preliminar. Essas provas, esses indícios que serão aferidos no inquérito policial, eles serão refeitos em juízo. E aí é importante que a gente vá até o artigo 7º da OAB, inciso 21, lá do Estatuto da Advocacia. O Estatuto da Advocacia, que é a Lei 8906 de 94, e o artigo 7º vai dizer o seguinte, olha só, dentro dessa característica da inquisitividade, o artigo 7º, inciso 21, vai tratar o seguinte: é direito do advogado, inciso 21, assistir a seus clientes investigados durante a apuração das infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e subsequente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. E o B foi vetado. Não se aplica, aí beleza, foi vetado, o resto eu já ia para um próximo que nesse primeiro momento não tem tanta importância para nós. Aqui então, o Estatuto da Advocacia vai dizer que mesmo o inquérito policial sendo um processo inquisitivo ou inquisitório, que nós já estudamos lá nos sistemas processuais, em que não há ampla defesa, não há contraditório, mesmo assim, o advogado tem direito de participar. Esse inciso 21 aqui do artigo 7º, ele é bastante questionável, porque ele fala de nulidades. Nulidade significa invalidação de ato processual. Nesse momento, nós não estamos falando de ato processual, a gente está falando de uma parte pré-processual, uma investigação preliminar. Então, a gente tem que entender o quê? Que o advogado ele tem direito de participar do inquérito policial, de ter acesso a tudo que foi documentado, tudo que foi escrito. O delegado tem que franquear, ou seja, tem que autorizar a participação do advogado, ele tem que deixar que o indiciado ou aquele que está sendo ouvido que queira a presença do advogado do ladinho dele ali durante o procedimento de interrogatório, tem que ser autorizado o advogado estar ali, senão nada feito. É isso que a OAB está querendo dizer aqui. Quanto à anulação, é um termo meio atécnico, meio não totalmente, porque eu só posso falar de anulação quando eu estiver falando dentro de processo, só que ainda não é processo. Então, o legislador, na hora de falar sobre o artigo 7º, inciso 21 da OAB, ele não usou de forma técnica o vocábulo anulação. O que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que, havendo advogado interessado em participar dos procedimentos do inquérito policial, tem que deixar o advogado participar. Senão, esse procedimento será refeito. A partir disso, pessoal, nós vamos falar da discricionariedade do inquérito policial. Discricionariedade do inquérito policial significa o delegado de polícia, que é o presidente do inquérito policial, é ele quem vai conduzir as investigações, ele pode conduzir da maneira que ele acha mais correta, sempre deixando o advogado participar e ter acesso amplo a tudo que já foi documentado. Inclusive, isso é uma súmula vinculante que eu já vou ler para vocês. Porém, a gente precisa se atentar aqui ao artigo 6º do Código de Processo Penal, e eu recomendo a leitura para vocês, que tem algumas diligências obrigatórias do delegado de polícia. Vamos dar uma olhadinha quais são? Dentro da discricionariedade, ou seja, ele pode conduzir da forma que ele achar melhor, tem algumas diligências que o delegado não pode se furtar. Vamos lá. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: inciso 1º, dirigir-se ao local,
providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Olha, responsabilidade, então, é responsabilidade, então, da autoridade policial manter como que está, da mesma maneira, o in loco ele tem que ir lá para não deixar ninguém mexer na cena do crime, até para não tirarem as provas que existem lá. 2, inciso 2º, apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Então, aguarda o perito analise, depois é dever da autoridade apreender os objetos que estavam lá. 3, colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Também no inciso 4º, ouvir o ofendido. O ofendido é a vítima. 5, ouvir o indiciado. Indiciado, lê-se, aquela pessoa provável autora do crime, com observância no que for aplicável no capítulo 3, inciso 7 deste livro, ou seja, tem que ouvir conforme o interrogatório judicial. Primeiro tem que saber da vida da pessoa, da vida pregressa da pessoa, e depois perguntar sobre os fatos, o que aconteceu ali. Devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido a leitura. Se ele pedir para ser ouvido na presença do advogado, tem que ter o advogado lá. Lembrando aqui que o indiciado ou aquele que está sendo ouvido tem direito ao silêncio, ele tem direito de não manifestar prova contra si. Isso é um direito que está lá, fundamental no artigo 5º da Constituição. Inciso 6º, proceder ao reconhecimento de pessoas ou coisas e acareações. Reconhecimento de pessoas ou coisas, coloca várias pessoas num lugar com as características semelhantes, e aí vai pedir para que as testemunhas vão lá e digam qual que é o provável autor do crime. Esse é o reconhecimento reconhecimento de pessoas. Acareações, quando 2 pessoas estão se contradizendo, ouvem as 2 para poder tirar suas conclusões e saber quem está mentindo. Isso é acarear. 7º, determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito e qualquer outras perícias. Nos crimes que deixam vestígios, por exemplo, uma lesão corporal, é preciso que seja feita a perícia para que tenha a materialidade do crime. Então, crimes que deixam vestígio, é preciso que o delegado vá lá e dê para eles a guia, que ele faça o exame de corpo de delito. Nós vamos aprender mais detalhes sobre isso na matéria de provas, não é o caso ainda. 8º, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, bater o pianinho, se possível, e fazer juntar os autos da sua folha de antecedentes. Atenção para esse aqui, porque esse aqui não foi recepcionado pela nossa Constituição. Aquele que o civilmente identificado, ou seja, aquele que tem a identidade na mão, não vai ser submetido a essa identificação. Então, se a pessoa tiver o RG ali, se ela portar o RG, ela não será submetida a essa identificação datiloscópica. 9º, averiguar a vida pregressa do indiciado. O que ele fez antes? Sob ponto de vista individual, familiar e social, na condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime, durante ele, qualquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Só que é importante, pessoal, verificar se a pessoa não estava embriagada, se ele não se embriagou para praticar o crime, tiver um laudo sobre essa embriaguez pré-ordenada, pode complicar a vida dele lá na frente, na hora que o juiz for dosar a pena, porque a embriaguez pré-ordenada, ou seja, aquela embriaguez realizada para tomar coragem de praticar o crime, é uma causa agravante de pena, e a pena aumenta de 1/6. Continuando, artigo 7º. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência, o nome e o contato eventual dos responsáveis pelo cuidado dos filhos, indicando pela pessoa presa. Então, vai prender essa pessoa, precisa saber se ela não é a única pessoa que cuida de crianças ou pessoas com deficiência. Porque se for lá na audiência de custódia, o juiz vai tomar providências acerca da sorte dessas crianças aqui, não pode deixá-las sozinhas no abandono.
No artigo 7º, vamos lá, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que essa não contraria a moralidade pública ou a ordem pública. Reprodução simulada dos fatos, então, é aquele tipo de prova que a gente chama vulgarmente de reconstituição do crime. É possível haver reconstituição do crime? É, desde que ela não contraria a moralidade ou a ordem pública, né? Tem aquela grande comoção e tal, tem que fazer de uma forma mais reservada. O indiciado é obrigado, ou aquele que vai ser provável autor do crime, ele é obrigado a participar dessa reprodução simulada? Não, não é obrigado, porque ele não é obrigado a fazer prova contra si. Então, nós estamos falando aqui da seção 2.2, falamos dos destinatários, o que é o inquérito policial e já falei de duas características do inquérito. Primeiro, que ele é inquisitório ou inquisitivo, e depois eu falei da discricionariedade. Vou encerrar aqui esse bloco, que já passou 20 e poucos minutos, e aí, na segunda parte do bloco, na segunda parte da aula, no bloco 2, nós continuamos falando das características. Pessoal, mande perguntas que vocês tiverem dúvidas ou algumas sugestões aqui, e espero estar explicando de uma forma clara para vocês. Até mais, pessoal!